Olá, pessoal. Estamos chegando aí para o primeiro programa Sou SAF em Campo de 2026. Estou aqui com o meu companheiro Fernando Araújo. Estava comigo aqui no último programa de 25 e está aí presente novamente nesse primeiro de 2026. Como é que tá, Fernando? E aí, Danilo, a gente fechou a página no ano passado e reabriu agora para 2026. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que nos acompanha e também aí mandar os parabéns para o Dr. João, ele que sempre está aqui conosco, né? Faz parte aí do nosso time, foi o idealizador, né, do SouSAF e está completando aí mais um ano de vida. Não vou falar aqui o quantos anos ele tem. Deixa a Mas que ano galera que ele adivinhar aí nasceu? depois. Não, não posso falar, não posso falar. E vai por mim, e vai por mim. Todo mundo sempre erra a idade dele para baixo. Não sei como ele consegue isso. Não sei se ele conversa com as pessoas antes, né? Mas é isso Parabéns. aí. Vamos aí começar aí o ano, né? Tem bastante coisa aí nesse começo do campeonato para antes do campeonato, né? Que é aquele momento em que o pessoal da imprensa está buscando notícia e tal. Vamos informar para o pessoal aí agora as notícias que existem, né, Danilo? A gente Com foge certeza. dessas polêmicas e desse talvez vai acontecer, né? É um pouquinho de polêmica, aquele pouquinho de pimenta que precisa para temperar também a discussão, né, Fernando? Não tem como Você fugir. gosta, né, Danilo? Você gosta. Mas vou parabenizar também o João, né, nosso amigo aí, parceiro também desse projeto maravilhoso aí que eu sou SAF, idealizador, e né, desejar muita saúde, muitas realizações aí para o João, que ele esteja conosco no programa da semana que vem. E Ah, vamos vai lá, estar. Fernando. Vamos começar com a notícia de um time que talvez você goste muito, que seja o Corinthians, né? E o Opa, Corinthians aí com uma questão muito complicada com relação à Caixa. A gente teve o ponto da premiação da Copa do Brasil, que teve a retenção lá de parte do valor. Fala para mim um pouquinho aí como que você recebeu essa notícia. você já ouviu aquela expressão, né? Água no chope, né? Todo corintiano recebeu realmente essa notícia assim, porque o torcedor estava feliz, estava contente com o título, né? Um título que o corintiano ele acredita que vai ser campeão de tudo, não importa o time, mas a gente sabia que era difícil. E o título veio. E logo depois, quando a gente pensou assim, pô, terminou o ano, nossa, ganhamos o dobro de título do rival, aquela coisa toda, num momento conturbado, onde o Corinthians só estava nas páginas policiais, era só notícia ruim, era só é, 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 roubalheira, aquela coisa toda, desconfiança. Vem um título, todo mundo feliz, pô, vai entrar uma grana, que legal. E aí chega essa notícia pra gente do bloqueio da Caixa, né? E o pessoal pode ver no nosso site aí, né? No SouSAF, na nossa plataforma, no nosso blog. Tem aí a notícia e tal, tem até os links, né? Para a gente chegar nas informações e também nos documentos, né, Danilo? Onde a gente pode ver que a Caixa, eu já vi um monte de gente aí xingando a Caixa, aquela coisa toda, ela não tem culpa nenhuma. Ela fez um contrato, fez um acordo, onde o Corinthians ali aceitou fazer esse acordo, aceitou colocar essa cláusula, né? Que é uma cláusula assim como se fosse um colchão ali, uma cláusula reserva, Garantia, né? de garantia, mas assim futura, né? E é algo contínuo. Então, assim, você garante um ano e no outro ano você já tem que garantir o ano da frente e assim vai. Como se fosse pagar adiantado sempre. E, e a gente tem que entender que foi assinado pelo Duílio, o pessoal não verificou, não analisou. Eu vi que teve a ata lá, né, que foi levado para os conselheiros para votar esse contrato. Você dá uma olhada lá, não tem informação nenhuma. O cara ia lá,
falava assim no microfone, explicava meia boca assim para os conselheiros para que eles aceitassem. E aí você está ouvindo o cara dizer, olha, a gente deve tanto, a Caixa falou que dá para fazer um acordo assim, os caras votaram a favor do presidente ali na época, que era o Duílio, mas eu vejo que foi a situação que eles se encontraram. Hoje talvez não seria feita essa assinatura, mas se hoje tivesse na mesma situação naquela época, essa assinatura seria feita novamente, porque é a tentativa de corrigir um erro do nosso ex-presidente lá atrás, o André Sanches, que ele em 2019 chegou e falou: não vou pagar mais o empréstimo da Caixa. E aí ficou lá 19, 20, 21, 22, tudo aberto. Até o dia que a Caixa, né, ela conseguiu algumas decisões ali na justiça que impactam o Corinthians. E não é qualquer penhora. Penhora na época lá era de 500 milhões. Não 1 milhão que ia ser penhorado na conta do Corinthians. Aí o presidente ali na época não viu outra saída do que aceitar esses contratos da forma que a Caixa combinou. E a Caixa, por saber que o Corinthians é essa maluquice toda, sai o ruim, entra o pior, aquela coisa toda, ela falou, não, eu preciso dessa garantia aqui. É essencial para que eu continue. E vamos acompanhar, né, Fernando, o desenrolar disso, porque, assim, me parece que é necessário, né, renegociar de alguma maneira esse acordo, né, encontrar formas ali que, de repente, impactem menos essa questão financeira para o Corinthians, porque pode comprometer demais ali os próximos anos em relação ao planejamento, principalmente no âmbito esportivo. Mas o que não elimina a necessidade do clube fazer um esforço também de redução da folha salarial, né, dos seus custos de despesas, para conseguir também se encaixar numa realidade ali que permita que qualquer renegociação que seja feita, ela seja, né, cumprida ali, né? Esse é um ponto importante, né? É aquele remédio que eu vejo que para os presidentes, para o pessoal que está ali no comando ali, eles entendem que é muito amargo esse remédio, né? Para o corintiano ali, para as pessoas que estão envolvidas ali, né? E você sempre vê, né? O Romero também indo embora, e aí ele coloca um vídeo lá que para o corintiano ali dá aquela emoção. E ao final do vídeo ele coloca, né? O Corinthians é grande apesar das pessoas que querem prejudicá-lo. Então, assim, é algo que os próprios jogadores, antigamente tinha aquele negócio, o jogador não falava mal, né? E tal. Hoje em dia é meio que escancarado. Então, o que a gente está falando aqui não é um absurdo. E agora imagina uma empresa, que é a Caixa Econômica, fechando um acordo, um negócio com uma empresa que tem esse tipo de pessoa lá dentro. Sim. Ou ela se protege com essas cláusulas, ou ela não faz negócio, ela deixa a justiça agir, né, para cobrar ali o valor, aquela coisa toda. Mas eu vejo que o Corinthians, assim, tá próximo de tentar resolver esse problema financeiro, porque me parece que eles estavam querendo esperar o melhor momento para que a torcida começasse a falar, vamos economizar, sabe esse negócio? Então parece que eles estavam esperando que isso acontecesse. E eu vejo que hoje o corintiano está mais realista e ele entende que não é só o artilheiro que a gente precisa ter grana lá para que o artilheiro continue fazendo gol, né? Sim, e quando se trata ali de associação, a gente sabe que fica mais complicado essa questão, né, que você trouxe, que é essa questão de abrir mão ali do âmbito esportivo, de trazer grandes jogadores, né, de formar um grande elenco que traz também ali uma responsabilidade maior financeira, para que você resolva toda essa questão. E aí, pensando, por exemplo, no nosso universo aqui, que é o universo da SAF, a gente discutindo aí até, né, nos meses anteriores sobre essas possibilidades do Corinthians, que tinha ali várias alternativas sendo avaliadas, mas aí descobre também que nesse acordo a Caixa proíbe o Corinthians de se tornar SAF até que ele termine de pagar, né, todo o seu compromisso. E isso tem uma estimativa de até 2041. Como que você vê essa questão, pensando diretamente na parte ali de SAF? Eu vou te falar, eu vejo que isso não seria um problema para o Corinthians virar SAF. Eu entendo essa cláusula eu entendo que é assim, olha, Corinthians, se você for vendido,
né? Se vier um empresário, se vier qualquer outra pessoa fora da forma que é hoje tratado o Corinthians, você não pode fechar se não quitar a minha dívida. Por quê? Porque a gente sabe, quando vira SAF, o que acontece? Separa a dívida do clube associativo para a SAF, e aí a dívida ali do clube ela vai sendo paga aos poucos. Então, diminui muito o valor, ela é paga, né? Mas que nem no caso da dívida da Caixa, que é gigantesca, nossa senhora, o meu neto não ia ver o Corinthians quitando essa dívida dentro ali das regras que existe hoje da SAF. Então eles colocaram essa questão, esse ponto. Olha, se for virar SAF, tem que quitar o estádio, tem que pagar a dívida com a Caixa. Beleza. Mas isso eu acho que não impacta em nada, tá? E nem é contra a SAF. Por quê? Porque qualquer pessoa que vier oferecer alguma coisa para poder ser, né, o CEO da SAF do Corinthians, ele vai ter que realizar o pagamento do valor do estádio. Todas as questões que a gente ouviu ventilar de SAF do Corinthians envolve que quando o dinheiro cai, o dinheiro referente ao estádio tem que ser utilizado para pagar e morrer o assunto. Entendeu? Então eu não vejo como um empecilho, você não impede. Se o cara for colocar hoje 3, 4 bilhões ali no Corinthians, que eu acho pouco, tá, Danilo? Apesar de ver lá no valuation, lá no nosso site lá, mas eu acho muito pouco pagar 4 bilhões do Corinthians. Que isso? Absurdo. Mas assim, se usasse esses números, alguém compra o Corinthians e paga ali 4 bilhões. Pô, desses 4 bilhões já vai usar ali 500 ali, acho que viraria 400 e pouco para quitar realmente, né? Quando você paga tudo de uma vez, amortiza. Então, eu acho que não impacta em nada, tá, Danilo? Essa cláusula em específico, que não pode virar SAF. Sim. Com certeza tem que entrar na mesa de negociação ali com a Caixa antes de qualquer tratativa, né, avançar. Mas você citou aí sobre o valuation, né? O valuation, a gente tem um estudo da Sports Value que trouxe para a gente ali, que sempre atualiza, né, anualmente, o valuation dos principais clubes do Brasil. Normalmente vem ali os 30 maiores clubes em termos de valuation. A gente tem algumas atualizações interessantes, né, nesse ano aí de 2025 em relação a 2024, e é também um ranking dinâmico, né, porque a gente tem ali a parte do cálculo do valuation em cima de direitos de atletas, a gente tem a questão da marca, né, que são os ativos ali intangíveis do clube, a gente tem também considerado ali as licenças, tanto do CBF quanto de federações estaduais, que isso também tem um valor, né, representativo para o clube, dentre várias outras questões, né, como a projeção de receita, ou a receita principalmente realizada naquele último exercício, seja de bilheteria, seja de venda de atletas, e assim por diante. Então, é muita coisa que é levada em consideração nesse cálculo, e acaba oscilando muito a posição dos clubes, né, de um ano para outro. Então, a gente tem clubes ali, SAF, que se destacaram bastante, principalmente nos 3 últimos anos, que foi o Botafogo, o Cruzeiro e o Bahia, né, que se transformaram ali em SAF, e nesses 3 últimos anos tiveram um avanço significativo no seu valor ali de mercado. Hoje, eles estão muito bem posicionados nesse ranking. É claro que quem lidera nesse ranking ali ainda é Flamengo, Palmeiras e Corinthians, né, eles estão ali nas primeiras posições, sendo associações, e tem muito a ver, principalmente Flamengo e Corinthians, pelo peso que eles têm, né, a representação assim, de tamanho de torcida, então isso fortalece muito a marca do clube. O Palmeiras, pela gestão dos últimos anos, resultado esportivo, aquilo que conseguiu agregar de elenco, isso também contribuiu muito e fortaleceu a marca, que trouxe também valor para ela, mas a gente vê esse desempenho muito interessante para algo que ainda é novo, né, que é a SAF, são poucos anos de SAF no Brasil, e já bem representativo o impacto disso em termos de valor dos clubes. A gente tem várias ressalvas, né, Fernando? Até a gente vai trazer algumas aqui em relação à gestão, mas a gente sabe que a gestão é feita de acertos e feita também de erros. Então, não vai ser a SAF que vai resolver todos os problemas. Um clube SAF não vai ser perfeição nenhuma em termos de gestão.
mas ela tem suas ferramentas ali que auxiliam, né, a ter mais profissionalização, a ter mais responsabilização, né, dos agentes envolvidos, e, consequentemente, isso acaba refletindo, seja em resultado financeiro, seja refletindo também em resultado ali esportivo. A gente vai vendo isso ao longo do tempo. Danilo, eu longe de ser um entusiasta, tá, da SAF, mas eu gosto muito, acho bem interessante e demorei, tá? Demorei mesmo para entender e verificar a SAF como algo bom, algo positivo. Mas eu te falo, ó, esses números aí que o pessoal pode ver lá na nossa plataforma mostram o quê? Que a SAF ela não é só uma mudança jurídica, né? Ela é uma mudança da mentalidade econômica no futebol brasileiro. Quando você olha aí esse crescimento, né? De 15% no valuation dos times ali, né? Mais ou menos isso, né, Danilo? Que eles evoluíram, né? Na soma total, né? Isso. O que está por trás disso? Não é só o desempenho em campo, porque quantos times aí não foram campeões aí durante alguns anos seguidos, né? Não. E isso não fez com que todo mundo tivesse um valuation aumentado nesse patamar, com essa significância. Então eu vejo que não é só esse desempenho em campo que valorizou, mas a previsibilidade, a governança, a capacidade de atrair o capital que só passou a existir com a SAF. Quando começaram a transformar alguns times aqui em SAF. E não é coincidência que o Botafogo, Cruzeiro, Bahia, hoje eles estejam dando saltos altos aí. O que você me falou aqui antes da gente conversar? Que você tinha dito, você tinha me falado da diferença que existia aí entre o Atlético e o Cruzeiro, não é isso? Sim, o Atlético ele ainda é o quarto clube ele colocado nesse ranking. Só que E qual que era a diferença? A o diferença entre. valuation dele não oscilou de 2024 para 2025, ficou praticamente o mesmo valor. Porém, o Cruzeiro nos últimos 3 anos veio subindo justamente pela questão tanto de resultado esportivo, que ele veio de uma Série B, aí foi para a Série A. Da Série A, ele foi melhorando seu desempenho, foi encorpando, né, o elenco, consequentemente, com direitos de atletas ali, ele foi aumentando seu valor de mercado. E com resultado esportivo melhor nesse último ano, hoje a diferença ali está em torno de 500 milhões E era apenas. quanto, Danilo? E Era era em quanto? torno de 2 bilhões de diferença, há 3 anos atrás. Que Então a se gente vê que a continuasse. dinâmica é muito Isso. forte. Se continuasse da mesma forma, não ia estar essa diferença pequena, ia continuar esse abismo, né? Esse valor gigantesco. Mas aí Sim. é isso, esses clubes passaram a ser geridos como empresa, com planejamento e controle de risco, né? Que é o caso do Cruzeiro, Bahia, do Botafogo. Então, assim, tem Sim. um ponto importante para a gente colocar com relação a SAF, né? Ela pode não garantir, né, o sucesso esportivo, o título. Eu tenho 20 SAFs na Série A, vão ser 20 campeões? Não. Só que ela reduz drasticamente o risco de destruição do valor do time. Então, assim, o que o Cruzeiro ganhou esse ano? De título, nada, né? Então, e chegou próximo do valor do Atlético, que tinha aquela distância de 2 bi. Entendeu? Então eu vejo que nem o sucesso na competição é o que garante o valor do clube se manter em crescimento. Mas Ele vai sim contribuir a pelo diferença. resultado operacional, mas é muito pouco perto de todas as outras questões que a gente tem, né? Dos ativos, que são ativos ali, sejam tangíveis ou intangíveis, que o clube forma para esse valuation, né? Principalmente atletas, é o que a gente tem como algo muito representativo,
e a parte da marca, né? A marca do clube ali, que é algo também extremamente relevante, né? E quanto maior a torcida, maior o valor de marca, principalmente se essa torcida está engajada. E aí o resultado esportivo ele tem um reflexo muito nisso. Porque se você tem um resultado esportivo muito ruim, você diminui o engajamento de torcida, consequentemente, você enfraquece o valor de marca. Então, tem também esse aspecto para sempre ser considerado. Tem uma balança ali interessante. Só que eu acho que o principal é o fato da SAF, como ela tem uma visão mais empresarial, ela entender esse equilíbrio de uma forma melhor do que uma associação. E aí, de repente, em determinado momento, pode ser até que ela recue, ela diminua ali seu valuation, dê um passo, dois para trás, para depois tentar dar três, quatro passos para frente, entendendo isso como uma estratégia organizacional. Enquanto que a associação, ela não tem essa preocupação, porque a preocupação está no dirigente de quê? Como é que eu vou conseguir, às vezes, me reeleger ou fazer meu sucessor? Essa é a preocupação maior que, de repente, está ali na cabeça desse dirigente da associação, né? Então, por que eu discordo com você com relação à questão do título? Porque você falou agora aí pra gente, o Cruzeiro não levantou uma taça esse ano, mas ele teve aí uma evolução no seu valor, no seu preço ali, no seu Mas valuation. teve um bom desempenho esportivo. Ele não levantou taça, mas o desempenho esportivo foi bom. Então, mas agora eu vou te falar. Quantos clubes a gente viu na época lá do associativo? Porque o que acontece? O presidente ele achava, cara, não importa quanto eu tô devendo, o importante é eu ser campeão. Então, quantas vezes que nem. Acho que com o Cruzeiro aconteceu isso. Enxertaram ali dívida para fazer um time gigantesco, ganhou um título, dois, três, pum, caiu para a Série B. Destruído, sem grana, sem nada. E tem outros exemplos no futebol também, de que montaram times incríveis para conseguir objetivos e pum, caiu. Eu lembro o Corinthians lá quando veio o Carlitos Tevez, a gente foi campeão brasileiro, aquela coisa toda, os caras lá gastando mais do que podia, aquela coisa toda, pum, depois tiraram o cara que estava ali com o dinheiro, aquela coisa toda, só o buraco, só sobrou o buraco, pum, o time caiu. Então, eu vejo que o desempenho esportivo, ele é significativo no sentido de ponto, mas de engajamento da torcida, aquela coisa toda. Mas eu acho que ele não influencia no valuation, sabe? No valuation, eu acho que a SAF ela influencia violentamente. O time não foi bem no ano, mas ele consegue ter uma valorização. Só por curiosidade, aí no nosso site, Danilo, o que informa sobre o Fortaleza? Ele teve aí uma valorização? Assim, é um valuation que a gente tem, né? Ele é do decorrer de 2025, então ele não vai ter o reflexo ainda do rebaixamento, né? Então, no valuation que nós tivermos de 2026 em comparação a 2025, aí a gente vai A gente conseguir vai conseguir entender medir. muito mais, medir esse reflexo Então, ali do e valuation. eu tenho certeza que vai aumentar o do Fortaleza. Por quê? Porque lá tem uma gestão, entendeu? Ali tem administração. Eu tenho certeza que os caras vão fazer com que o valor do clube ele melhore, ele não seja destruído, independente da situação esportiva. Esse que é Mas o, outro o aspecto que eu forte de acho. resultado operacional, né, que é a redução de receita. Automaticamente o resultado financeiro do clube ele vai ser penalizado porque a receita cai demais quando o clube cai para a Série B, né? Então, é claro que ele vai ter um impacto minimizado por ser uma SAF, por ser organizada. Por Mas exemplo, é aquilo que eu os te falei, dire... não vai ser a destruição total, né? Não, porque, por exemplo, os diretores, eles tiveram, logo após ali o rebaixamento, já anunciado a redução de 60% nos vencimentos. Já é algo atrelado, por exemplo, nós vamos ter uma redução considerável de receita, então a remuneração aqui da Olha isso. diretoria também vai cair. Talvez isso fez o Marcelo Paz para o Corinthians, hein? Caiu muito o salário dele lá no Fortaleza. Não, é que ele já viu que ali ele não tinha mais desafio, né? Ele falou, agora eu preciso de um desafio maior. Aqui já está Diminuíram resolvido. 60% do salário dele, ele correu para o Corinthians. Pode ter certeza que a SAF, ela
traz aí para o futebol brasileiro a confiança para o investidor. Você pode ter certeza. É claro que o Fortaleza vai perder receita de televisão, mas ele vai ganhar investimento, ele vai ganhar pessoas ali, empresas que vão investir, e sabe que o dinheiro vai ser bem investido, e quem não vai querer patrocinar um time que vai ser bem administrado, que vai subir, e vão mostrar a camisa dele subindo, entendeu? A marca dele na camisa que tá subindo. Isso é louco. Os caras vão fazer mais dinheiro. Escuta o que eu estou te falando. Daqui a pouco o pessoal não vai ligar nem se está na primeira ou segunda. Então, às vezes nem só de projeção positiva a gente vê o Fortaleza, né? Porque a gente tem aquela questão do futebol feminino ali que é bem polêmica, né? Pessoal, o Danilo gosta disso também. A gente fica feliz, aí ele já vem e dá uma enxadada na felicidade. Mas é verdade, você tem razão. Teve essa questão do futebol feminino, né, Danilo? Sim, porque o clube ele veio de um sucesso esportivo, né? Conseguindo acesso pela primeira vez, me parece ali que as meninas lá do Fortaleza estavam indo para a Série A do Brasileiro Feminino. E, de repente, pelo rebaixamento do futebol masculino, o Fortaleza, né, declara ali que encerra as atividades do futebol feminino para o ano de 2026. Né, deixa de ser uma exigência por ele não participar de nenhuma competição da Conmebol, nem da Série A do Brasileiro, na Série B ele já não tem essa exigência, e aí ele faz esse movimento. O que ele tem de sanção com isso? Vai ficar 2 anos fora de competições da CBF. Então, pelos próximos 2 anos, ele não pode disputar nenhuma competição do feminino da CBF. Essa sanção ele já recebe automaticamente. Mas a gente sente muito pela questão do que a gente, né, está vendo aí no cenário de maior investimento no futebol feminino. E aquela discussão, outro dia eu brinquei, né, com a pessoa de falar, é quase que aquela questão do ovo da galinha, porque fala assim, mas futebol feminino não tem audiência, ninguém quer assistir. Mas ninguém quer assistir porque ninguém investe. Aí ninguém investe porque ninguém quer assistir. Então, assim, não vai, né? O que tem que vir primeiro, né? Eu acho que precisa desse impulso, precisa desse investimento, precisa dessa aposta para que isso tome corpo, né? Para que aos poucos vai melhorando ali a questão de desempenho, né, esportivo, que vai atraindo mais atenção das pessoas e vai crescendo gradativamente. Porque o investimento também é muito baixo, não é um investimento muito alto. Se a gente pensar dentro do orçamento que Fortaleza tem para o ano, mesmo na Série B, e pensar o orçamento que ele direciona para o futebol feminino, é muito pouco representativo. Só que você quebra todo um trabalho que vinha sendo desenvolvido, né, de uma hora para outra. Então, essa eu não acho uma decisão inteligente, eu acho que é uma decisão que vai contra aquilo que você vinha, né, dizendo ali da responsabilidade, do aspecto ali de gestão, porque eu acho que esse compromisso, né, maior ali do clube, a SAF ela precisa assumir também. Ela precisa levar isso adiante, né, esse desenvolvimento, principalmente aí do futebol feminino. Eu entendo, consigo entender esse seu ponto, mas assim, voltando até naquela entrevista lá desastrosa, né, do BAP lá do Flamengo, ele falou um ponto que ele informa o seguinte: no momento lá que ele estava, né, agredindo, ofendendo lá a jornalista da Globo, ele trouxe um ponto que foi o seguinte, foi assim, olha, vocês questionam o investimento que o clube faz, né, no time feminino, e aí vocês querem transformar isso em um produto, certo? Que é a transmissão do futebol feminino. Falou, aí você quer me pagar para transmitir o jogo do Flamengo feminino? R$498 mil. Pô, é dinheiro? É dinheiro pra gente, mas para um Flamengo 498 não é nada. Não é nada. Acho que nada que é conversado no Flamengo fica abaixo de 1 milhão. Né? Qualquer coisinha que os caras vão conversar ali, a gente vai trocar o banco de reserva, vai ficar R$1 milhão, entendeu? Não existe isso, sabe? 498 mil não é nada. Não é nada. Aí como é que a imprensa, a empresa, né, que quer a transmissão, quer fazer aquilo que você falou, que não sei se é o ovo ou galinha, isso eu achei demais, Danilo. Sensacional isso. Porque o que acontece? Eu fico imaginando aqui, se fosse a empresa que
quer colocar o clube a responsabilidade de ter esse esporte, porque aí sim vai fazer com que as pessoas assistam. Pô, mas ela não ajuda? Ela não dá uma grana? Ela não... Olha, clube, você vai investir e eu vou pagar, sei lá, 12 milhões de transmissão aqui para você, sabe? Algo nesse sentido. Não faz, cara. Então, então aí, infelizmente, eu entendo que não é uma questão de SAF, Danilo. Eu entendo que é uma questão de gestão. O cara tá vendo que aquilo não vai trazer retorno nenhum. Ele fala assim, meu, eu não vou nadar sozinho. Não adianta eu, Fortaleza, querer colocar lá uma grana no futebol feminino e a Globo, se a Globo paga 480 para o Flamengo feminino, quanto que ela ia pagar para o Fortaleza feminino que tava para chegar na Série A? Entendeu? Mas eu te faço uma pergunta: quanto que o Corinthians faturou com o futebol feminino nesse ano de 2025? Aí você me pegou. Não faço ideia. Puta um valor. O Corinthians, Faturamento do Corinthians com o futebol feminino. sei lá, não chega a 1 milhão? Sua aposta é 1 milhão? É, Faturou 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. Mas E por quê? Porque ele já investe há muitos anos na sua estrutura de futebol feminino. A Ferroviária, eu nem vou ficar citando muitos números aqui específicos, não, mas ela vai investir, anunciou hoje, um investimento de dezenas de milhões de reais no CT da Ferroviária, aí do interior de São Paulo, de Araraquara. O CT vai ser exclusivo para o futebol feminino. Vai pegar um dos CTs que ela tem lá e ele vai passar para uma reforma, se não me engano, superior a 20 milhões de reais para ser específico para o futebol feminino. É investimento. O Cruzeiro vendeu uma de suas jogadoras, uma zagueira, nesse ano. Eu estou tentando até puxar o valor aqui, mas foi por alguns milhões de reais. Uma atleta, né, foi vendida. Então, assim, quando você tem um investimento, e esse investimento ele é consistente, a tendência é que você consiga obter retorno, principalmente se você fizer isso com responsabilidade. Né? E o Corinthians, no futebol feminino, ele é um exemplo daquilo que ele vem, não só pelas conquistas. Ele conquista, tem uma receita, boa parte dessa premiação, dessa receita é premiação. Mas mesmo assim, isso é fruto de um trabalho consistente, de um trabalho bem feito, bem gerido nessa parte. Aí nós não estamos falando nada de direção do clube e tudo mais, mas estamos falando de quem está coordenando essa parte ali do futebol feminino. Ô Danilo, mas só para você ver questão de número, tá? Você fala em 20 milhões de faturamento no ano inteiro, 12 meses. Isso. E que só de arquibancada, o time masculino, se eu não me engano, foi 168 milhões. Você vê o absurdo, a diferença. E aqui eu tô falando de arquibancada, não falei de TV, não bilheteria feminino foi 3 milhões ao longo do ano. Muito então, pouco, 2% do que foi o masculino. Tá tudo bem. Mas você tem que pesar o quanto de esforço você precisa ir colocando para que isso se desenvolva, né? Então, é difícil, porque o Corinthians meio que nada nisso há anos e sozinho. Então, sei lá, as meninas lá tem quantas Libertadores já? Tem algumas. Mas eu não sei até quanto um dirigente ali, empresário, vai querer correr o risco de colocar dinheiro sem ter o retorno. Tá? Eu acho que isso fica mais difícil. Enquanto as competições não ficarem atrativas, pô, eu lembro que a Copa do Brasil, antigamente, até hoje ainda, você vê que algum time vai e coloca um time reserva para jogar a Copa do Brasil. Né? Não dá muito valor. Aí os caras foram lá e encheram o bolso de quem ganha a Copa do Brasil para o pessoal começar a colocar cavalaria, né? Igual o Vampeta fala. Colocar cavalaria em campo. Agora, eu entendo que assim, tá, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Fiquei com isso na minha cabeça, tá, Danilo? Vamos lá, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá. Então, se tem que partir... Assim, ó, se o... Não estou falando que tem que ser um clube, não. Mas ponto de vista da CBF. Venda CBF, venda Conmebol.
A CBF faturou, sei lá, algo em torno de 2,4 bi no ano, tendo despesas de 1,2. Para onde vai esse outro 1,2 bi? Uma parte disso não poderia ir, por exemplo, para desenvolver o futebol feminino, já que ela também anseia tanto por isso? Ela exige tanto dos clubes por isso? Então, mas aí seria o que? Um trabalho nesse sentido. Ó, vou colocar premiação alta, porque o clube vai investir, mas se ele for campeão, ele consegue um pouco de receita. Coloca ali atrativos, assim, imagina antes das partidas do masculino tivessem os jogos do feminino, não sei, algo nesse sentido. Não sei quanto que suporta o gramado, mas eu acredito que seria interessante, né? Uma forma de fazer com que você fique o dia inteiro no estádio do time lá. Mas assim, que me incomoda muito o negócio assim, da pessoa criar o espetáculo para atrair o público, tá? Uhum. Mas aqui parando para pensar, acho que você me convenceu com essa história do ovo, da galinha, assim, tô parando para pensar em outros esportes, outras modalidades, né? O UFC. O UFC era um negócio que existia lá desde 90, que uns amigos meus compravam umas fitas ali, cassete lá, para assistir uma luta que parecia Street Fighter, tinha o cara do Karatê contra o cara do Muay Thai, aquela coisa toda, mas não era um negócio que todo mundo via. Aí teve um investimento, fez com que todo mundo parasse para assistir. Não sei se aí em Minas chegou a ter uma onda aí de ia ter luta do Anderson Silva, todo mundo parava para assistir aqui em São Paulo, ia para os barzinhos, parecia jogo de futebol. O pessoal ia para o barzinho para assistir, para acompanhar. Só que aí tem a questão do investimento de quem criou ali o evento com aquela magnitude, aquela coisa toda. Só que tem a questão da qualidade, né, dos caras. Se fosse eu e você trocando soco lá, ninguém ia ver, entendeu, Danilo? Eu Com acho que é certeza. isso também. Tem que ter a qualidade. É complicadíssimo. Eu vejo que às vezes o pessoal para assistir a seleção brasileira de futebol. Eu sempre assisti a seleção brasileira, mas aí eu via com aquela visão de resultado, né? Pô, não ganhava uma Copa. E eu Mas ficava assim, como assim não ganhava uma Copa? Mas quando eu trago essa reflexão do ovo da galinha, é pelo seguinte: pensa no vários países ao redor do mundo onde o futebol feminino é mais desenvolvido, tanto Estados Unidos quanto países europeus, onde você tem um nível de futebol muito melhor, né? Que assim você É outra consegue coisa. assistir algo de mais qualidade, mas por quê? Porque a liga é desenvolvida, porque a base é trabalhada. Então, no Brasil, a gente não investe nem no profissional, imagina a base como está do futebol feminino, né? Nem as peneiras eles conseguem fazer acontecer. Então, se a gente não trabalha isso, nunca isso será bom. Então, você nunca terá um bom produto para ser consumido. Você não Então, vai não ter a quer dizer que as qualidade. pessoas não queiram, não quer dizer que elas não queiram. Elas não querem no estágio que está hoje. Mas se estiver no estágio melhor, elas passarão a querer. Agora, para chegar nesse estágio, alguém precisa investir. Danilo, eu vou te dizer que assim, você me convenceu. Me convenceu. Hoje, se alguém me perguntar, realmente eu vou partir aí para esse lado, porque o seu exemplo com os Estados Unidos agora foi muito forte, porque lá não existe o futebol masculino forte, entendeu? Uhum. Mas o feminino é incrível, sempre ganhava Sim. Copa, aquela coisa toda. Então, realmente faz sentido isso que você falou. É que os Estados Unidos é complicado, porque quando fala em evento, show, os caras são diferenciados, né? Eles conseguem colocar uma corrida em círculo ali e fazer aquilo virar incrível, né? Aí a forma de cuidar e valorizar o atleta, né? Acho que esse é o ponto principal. Então, essa é uma discussão que a gente precisa sempre ter, né? Porque no Brasil a gente não vê isso acontecendo. A gente não tem esse tipo de cultura. Lá desde da escola, principalmente na parte da faculdade, né? O esporte universitário, ele é muito valorizado. Aquilo ali é uma ferramenta de formar um atleta de alto rendimento e mais que isso, o cidadão também. Ele já Sim. sai dali que se não der certo no esporte, ele vai dar certo em alguma outra atividade de alguma maneira, dados algumas questões, né? Podemos trazer reflexões também de oportunidade, de outras questões, mas nesse aspecto,
A gente sabe que isso faz muita diferença, né? E então, assim, eu vejo que a gente está querendo criar algo que não exista. Isso existe em outros países, né? Um futebol feminino de qualidade. E que Agora, atrai o público. exato. Então, assim, a gente às vezes leva a discussão para o lado que o produto é ruim. Ah, ninguém quer assistir futebol feminino é ruim. Opa, pera lá. Em todo lugar do mundo é ruim? Não. Então, se tem um lugar que é bom, o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso futebol feminino, sendo que o Brasil é o país do futebol? Não, fez sentido, Danilo. Hoje eu posso dizer que agora eu sou um defensor também do futebol feminino e agora eu não tenho mais dúvida do que veio primeiro. Tem que vir um apoio agora, realmente, da forma que você colocou aqui para mim, acredito também que quem está acompanhando com a gente tinha uma visão igual à minha. Com a sua explicação, Danilo, eu acredito que a pessoa também vai conseguir verificar isso. Porque eu tinha muito problema com o negócio assim, é lógico que não tem público, não tem qualidade, mas fez sentido o que você falou. Se eu trabalhar para que tenha um produto melhor, e você foi muito honesto. Você me convenceu também porque você foi muito honesto quando você falou assim, ó, o produto do jeito que está hoje ninguém quer. Isso é Sim. ser honesto. Não é igual o pessoal da Globo às vezes tenta colocar, não querem por causa disso, daquilo. Não, não, não. Tem que pôr o dedo da ferida. O que É o você fez produto. agora. O produto é ruim. Não tem a qualidade. O dia que tiver Sim. qualidade, vai todo mundo assistir. Não, agora você falou. E para ter qualidade, realmente precisa ter um investimento e ter na base, né? E assim, quando eu digo não tem qualidade, não quer dizer que não tem jogadora boa, não. As jogadoras aí, acho que se colocar para disputar a vaga ali no futebol profissional, algumas vão conseguir até sair de titular. Não é isso Não que eu tem tô um trabalho de desenvolvimento, né? eu estou dizendo que às vezes assim não tem uma competitividade, você não consegue ver qualidade nessa atleta, porque a outra atleta que ela está enfrentando não tem tanta qualidade, não vai fazer com que ela evolua. E aí a gente sabe quanto time de cabeça de bagre, quando tem um jogador diferenciado, parece que todo mundo evolui. Sim. Aí você coloca tipo, um bonzão com um monte de cabeça de bagre, e ele diminui também. Então tem. Aqui em Minas a gente gosta de queijo com goiabada, doce de leite com queijo. Então vamos pensar o seguinte: você tem um doce muito bom, mas você colocar num queijo ruim, não vai Acabou o ficar doce. bom. Exato. Olha aí, galera, Danilo aí demonstrando que além de um excelente apresentador, o cara do marketing que resolve todos os problemas, excelente profissional, também consegue aí dar exemplos aí que fazem com que a gente mude raciocínio. Legal, Danilo. Legal demais. Não, e a gente está aqui para isso, né, Fernando? Trazer, né, reflexão, a gente pensar melhores caminhos ali para tudo aquilo que envolve, principalmente futebol, mas não só o futebol, o esporte brasileiro, né? É isso que a gente quer, né? Esse desenvolvimento, esse crescimento. Para isso que a gente está trabalhando aqui nesse projeto de forma aí diária, né? De forma aí exaustiva e prazerosa, né? Porque dá prazer a gente perceber ali que as pessoas estão acompanhando, que elas estão muito interessadas nesses assuntos, né? E a gente vai adiante. E As segundas-feiras não foram legais quando eu não via você, o João, né? E a gente não batia esse papo aqui. Realmente fez falta. E só para falar, puxando esse gancho aí que você falou da valorização do jogador, o Gabigol tá bem valorizado, hein, Danilo? eu ia trazer isso para você, que é a questão do mercado da bola, né? Nós estamos na fase que não dá para discutir jogo, né? A gente tem que discutir as transferências que estão acontecendo no mercado da bola. Mas quando você Eu, fala do Gabigol, até a gente já conversou um pouquinho, né, sobre isso em outro momento. O Gabigol, eu percebo ali que ele, mais do que um problema criado agora, ele foi um problema criado quando ele foi contratado, né? Essa negociação por um atleta que não estava em boa fase no Flamengo, você percebe ali um contrato financeiramente arriscado, né? Porque são valores ali muito ousados, justamente pelo momento que ele vivia, não discutindo aqui toda a história do Gabigol, né? Tudo aquilo que ele já entregou, mas no momento que ele foi contratado, não era exatamente a melhor fase da sua carreira, né? Pelo contrário. E e com isso a gente teve uma sequência, né, de situações ali ao longo do ano
que expuseram todo esse problema criado lá na contratação. Então, o fato de, por exemplo, ele ficar no banco para o Caio Jorge, que a gente até vai falar um pouquinho aí também de negociações sobre ele, mas o Caio Jorge viveu em uma temporada incrível, sendo artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, consequentemente não dando espaço para o Gabigol. Mesmo sendo reserva, eu ainda acho, né, que ele teve números ali interessantes, foram 23 jogos apenas como titular, ele fez, se não me engano, acho que 13 gols, 6 assistências, então foram 19 participações em gol, então são números ali relativamente, se for olhar friamente para o número, são interessantes, mas ele não teve aquela participação decisiva, pelo contrário, quando ele teve que ser decisivo, né, que foi na semifinal da Copa do Brasil, ele perde aquele pênalti contra o Corinthians. Então, isso já gera um desgaste dele com a torcida. Então, passou pelo banco a temporada inteira, quando foi acionado para ser a diferença, ele erra o pênalti, e aí culmina com a saída do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, para a vinda do Tite. Aquele que a gente já sabe que, por todo o histórico dos dois no Flamengo, não o colocaria para jogar em 2026. E aí o Cruzeiro tem um grande problema na mão, né? Que é um jogador que já vinha de uma fase ruim, teve todos esses percalços ali ao longo do ano de 2025 e chega ao final de 2025 tendo que ser negociado de alguma maneira, mas ninguém no mercado praticamente querendo, a não ser o Santos. E aí, né, se expõe toda essa situação onde o Cruzeiro me parece ali que vai dividir salários com o Santos, salário milionário, né, vai ficar uma parte milionária para cada um, e ainda arcando com a parte das luvas, né, que ele paga parcelada. Então, alguns milhões ali por mês para um jogador que vai jogar num clube concorrente, né, principalmente pensando ali em Brasileiro e Copa do Brasil. Ó, Danilo, eu refletindo aqui com você, passando esses pontos, antes da gente iniciar aqui o programa hoje, eu pensei aqui na questão do Gabigol, eu tinha pensado exatamente assim, era um problema para o Cruzeiro, o Cruzeiro se deu mal, o Cruzeiro vai pagar aí quase 2 milhões, aí, quase 2/3 do valor do jogador, que é salário e luvas, né, que você me falou, e o Santos aí vai arcar com 1 milhão, 1 milhão e 200, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, você comentando, você explicando a situação de que realmente ele não estava atuando, o Cruzeiro teve esse azar, né, de ter um jogador que explodiu, que fez sucesso, que realmente mostrou qualidade. Mas se você for para pensar agora, aqui a questão é a seguinte, eu estou começando a achar que o Cruzeiro não se ferrou, na verdade, nessa história. Porque assim, ele investiu uma grana num jogador que ninguém acreditava, mas o futebol tem isso. Às vezes o cara que ninguém acredita dá certo. Assim, foi algo arriscado, foi uma aposta arriscada, né? Era o Pedrinho, né? Que já contratou ele. Isso. Foi algo arriscado, que realmente não deu certo. Na minha visão, a ponto de valor pago e desempenho, algo que não deu certo, mas no final acabou aí usando uma arma que os presidentes na época do associativo usavam, né? Que é aquele empréstimo, eu pago um pouco, porque assim, vi que não deu certo, vi que foi pro saco a minha negociação, não consegui o que eu queria, não é o que eu esperava, eu vou tentar o quê? Sangrar menos. E aí achou o Santos. Achou o Santos que ele falou assim, eu vou te ajudar então, Cruzeiro, a sangrar menos. E aí, vamos pensar aqui. O Santos, ele pensou assim, é um jogador de 3 que eu tô trazendo para jogar aqui, pagando 1. Vamos, né, considerando as luvas aí, tá, Danilo? Vamos lá, ó. O Santos pensou assim, é um jogador que vale 3 e eu vou pegar por 1. E que vantagem que o Santos tem nisso, cara? Parando para pensar agora, ele só tem mais uma dor de cabeça. Porque se o Gabigol for realmente excelente, vai só ajudar o Cruzeiro, porque aí vai valorizar o jogador, o Cruzeiro vai conseguir vender por uma grana que ele esperava nem receber. Sim. Então, eu acho agora,
depois de ouvir aqui você comentando, eu acho que quem tá com. O Cruzeiro acabou achando uma solução. Me incomodou um pouco porque foi a solução que eu vi os presidentes do associativo arrumar. Que eu imaginei que na SAF os caras iriam arrumar outra forma, outra medida, ia ter uma cláusula ali que ia tirar do bolso para reduzir o valor, alguma coisa assim, mas não foi isso. Mas pelo menos acharam uma forma. E hoje eu realmente vejo, parando para pensar, o risco é todo do Santos, porque se ele for excelente, o Cruzeiro vai ganhar muita grana e vai vender ele para qualquer outro clube. E o Santos, eu acredito que não terá grana para pagar isso aí. E até terá, mas eu acho que não vai investir, né? Porque aí ele vai ter que pagar os 3 milhas de salário sozinho, vai ter que pagar o Cruzeiro e tal. Então, Exatamente. e se for mal, ele gastou 12 milhas em um ano. Exato. E é assim, não querendo levantar aqui polêmica, Bandeira. nem apontar o dedo para ninguém, mas tem uma figura que a gente está esquecendo de discutir aqui, que é o Alexandre Matos. Ele, né, foi um dos responsáveis por trazer o problema para dentro do Cruzeiro. E agora ele está sendo um dos responsáveis por ajudar o Cruzeiro a sair pelo menos um pouco desse problema, porque é ele que está lá no Santos. Meu Deus. E contrataram ele para ele resolver o problema do Santos, não foi isso? É, daqui a pouco eu vou achar que o Cruzeiro também está dividindo o salário do Alexandre Matos com o Santos. Ou então, Danilo, no contrato dele tá assim com o Santos: ó, se eu sair daqui, eu resolvo um problema seu, fica tranquilo. Mas esse negócio de contratação é complicado. Nesse caso, eu vi, agora eu consegui ter uma visão diferente com o seu comentário. Realmente consegui ter uma opinião diferente, ver de uma outra forma. Agora, uma coisa que me incomoda nesse começo aí de transferências, aquelas coisas todas, é ainda que a gente vê, às vezes, a torcida um pouco assim, sem compreender, né? Que nem aquele Marlon Freitas foi pro Palmeiras, né? Sim, Ele já é um cara que tem uma idade e tal, não sei o que, recebeu uma proposta melhor de grana e tal, e foi. Agora você vai falar, pô, esse cara ajudou muito o Botafogo. O Botafogo foi campeão de Libertadores, entendeu? Foi campeão brasileiro. E esse cara tava lá. Aí a torcida pegar no pé dele porque foi transferido e tal. Eu sei que tem a paixão, né? Como eu tô vendo de longe, beleza. Eu sei como eu me senti como quando o Cássio foi pro Cruzeiro, tá? Eu sei como eu me senti. Mas no caso do Marlon, talvez seja isso que o Botafoguense está sentindo. Mas o Botafoguense tem que entender que o cara merece ali um pouco de respeito por tudo que ele fez. A gente sabe que tem jogadores lá que o torcedor do Botafogo ali idolatrou, fez musiquinha e não ganhou, não foi importante como o Marlon foi, né? claro, e mais que isso, né, Fernando? O Marlon, acho que, não sei se chegou a pegar aquela história que ele tá no bandeirão lá da torcida, e a torcida até estava fazendo lá, me parece que algum tipo de votação, alguma coisa para tirá-lo desse bandeirão, né? E hoje Foi. eu vi até um comentário do Maestro Júnior, né? Falando a respeito disso, o quanto que ele não entende essas questões da torcida, por quê? Você pegar quem está no bandeirão da torcida do Botafogo, pega o Jairzinho, ele saiu do Botafogo, foi pro Cruzeiro, tá lá o Gerson, ele saiu do Botafogo, foi pro Fluminense, passou pro São Paulo também, me parece. Aí o Marlon Freitas está saindo do Botafogo, tem o Palmeiras. Por que que o Marlon Freitas tem que sair do bandeirão enquanto que os outros não tiveram? Né? Qual o Ó, sentido tem nisso, né? eu vou te falar, eu consigo compreender o Capita aí, né? O Não, foi o Capita Júnior, né? Júnior, desculpa. O Júnior, eu consigo compreender ele porque ele ele tá olhando sem a paixão, né? Sem a paixão. Sim, Então eu consigo compreender o comentário dele. Mas eu vejo que assim, o Marcelinho Carioca, como é que saiu do Corinthians? O pessoal quebrando o vidro do carro, não sei o que. É um dos maiores ídolos do Corinthians, assim, que a minha geração tem. É o Marcelinho Carioca. E, pô, tipo,
mas demorou alguns anos para você começar a falar, pô, o cara é ídolo, né? O Corinthians teve ídolos que não ganharam nada, que foi em outro momento, e foi até por que nem o Sócrates, né? O próprio Casagrande. Então, assim, são jogadores ali que se destacaram, que fizeram a torcida ver eles como ídolo, mas quando o torcedor envolve a paixão e vê um cara que fez muito pro seu time, ele fala assim: não, eu espero viver bastante para que lá na frente falo que ele é ídolo, mas agora só sobrou a raiva, sabe? É aquele divórcio, a pessoa divorcia da mulher que ele tanto amou, e aí ele fica com raiva. Aí, passado alguns anos, ele começa a valorizar. Pô, não, ela realmente foi legal, foi importante, aquela coisa toda. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, porque tem a. Para explicar, seria a questão da paixão. Isso acontece por causa da paixão. Que nem. O Cássio foi super importante para o Corinthians, né? Mas todo corintiano ficou com um pezinho atrás quando aconteceu tudo aquilo da saída dele. Sim. E aí a gente tem, né, essa questão também agora, acho que do Hulk, né, no Atlético, está negociando ali com o Fluminense, parece que até a negociação dele, do staff com o Fluminense, está bem avançada. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma proposta do Atlético nesse final de semana, no sentido de ter uma estátua do Hulk lá na Arena MRV, ter um documentário do Hulk quando ele se aposentar, e ainda receber uma participação na SAF. Ele receberia uma participação minoritária na SAF. Mas mesmo assim ele ficou de dar resposta, ele ainda não deu a resposta. Acho que o que mais está pesando para ele é porque o Atlético propôs um contrato de 1 ano e que automaticamente ele se aposentaria após esse 1 ano, a não ser que ele cumprisse determinadas ali questões de contrato, né? Algumas metas Algumas metas, assim, seria de o atingimento contrato. de metas? Peraí, Exato. mas aí o time tá querendo colocar no contrato que vai aposentar o jogador, aí é complicado, hein, meu amigo? Exatamente. E aí, na visão dele, Pesado. Já tá um respeito, eu acho, hein? não, e na visão dele, ele vê como muito comprometida essa questão, porque o técnico não demonstra querer contar com ele. E automaticamente ele não cumpriria as metas. Mas ele quer jogar por pelo menos mais 2 anos, e é o que o Fluminense está oferecendo para ele, um contrato de 2 anos. Então, apesar de todo o aspecto emocional ali que o Atlético possa estar trazendo em relação à estátua, documentário, participação acionária aí que já entra o aspecto financeiro na SAF, ele está pesando muito essa questão de continuidade ali da carreira, né? Trabalhar ali por pelo menos mais 2 anos, 26 e 27. Então, tem essa incógnita aí que deve se definir entre hoje e amanhã. Eu acredito que entre hoje e amanhã a gente tem mais um aspecto que ali, né, assim como o Marlon Freitas, é claro que a história do Hulk no Atlético é bem maior, né, muito mais tempo, mas a do Marlon Freitas é representativa, porque o Botafogo há muito tempo sem ganhar nada. Leva o maior título da história, que é a Libertadores, mais um brasileiro no mesmo ano, então isso é muito marcante, né? Então a gente tem essa história aí dos dois aí dessa semana, né, para serem contadas. Fora isso, nessa parte aí de ídolos, a gente tem também algumas negociações aí que estavam, né, fazendo parte ali da pauta, né, nos últimos dias, até hoje ainda está rolando essas questões, principalmente do Caio Jorge, né, do Cruzeiro ali para o Flamengo. Essa negociação aí, que é a negociação que tem ali algumas polêmicas, né, em relação até a assédio do Flamengo em cima do jogador, de oferecer o dobro de salário, falam do Felipe Luiz ligar para o atleta para falar que vai ajudá-lo a voltar para a seleção e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Flamengo faz uma oferta considerada pelo mercado muito boa, né, uma oferta alta, que seria uma oferta ali que somando o valor em dinheiro e a transferência de um atleta, que seria o Everton Cebolinha, passaria dos 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro batendo o pé para não, né, abrir conversa por menos de 50 milhões de euros, aí eu acho que já é uma postura para não liberar o atleta, não tem interesse em negociá-lo no Brasil, para um time que vai ser concorrente, né, nas principais competições do ano. E, ao mesmo tempo, também tendo depois que buscar uma peça de reposição, que pode ser muito difícil, né? Então, a gente tem essa questão aí, o que você está achando? Olha, você pensa, né?
Ele vai colocar um valor no bolso, imagina, coloca o valor no bolso, traz aí o Cebolinha e vai procurar um atacante. O Flamengo tem um excelente atacante ali no elenco, que é o Pedro, e tá procurando outro, porque ele sabe que quem tem um não tem nada, né? Então, Sim, assim, já é difícil achar. E quando você entregar para o seu rival ali, quem está disputando com você títulos, eu acho realmente muito assertiva essa questão do Cruzeiro. Eu vejo que. Eu vi alguns comentários, né, alguns colegas aí que desceram a lenha, né, na história da negativa do Cruzeiro, e aí começa a apelar, falar, não, o cara é o dono do time, né? Ele é o dono do time e ele quer mostrar que ele é dono e ninguém mexe no. E sabe, já começa a colocar de uma forma pejorativa, começa a falar aquela coisa. Aí eu viro para essa mesma pessoa e pergunto, tá, e o dono ali do seu time? O BAP ali que quer, porque quer investir uma grana que não é o que o mercado pagaria. Então, aonde que está toda aquela governança, aquela estratégia, aquele negócio de não comprar por emoção e não sei o quê? Cadê? Se ele está querendo investir uma bala que o mercado mesmo já acha um absurdo o que ele quer pagar por um jogador desse. Não existe outro jogador que você possa buscar aí por 10 milhões a menos, né? Pode não ter a qualidade, não ter o score que teve do ano passado, mas pode ser alguém que desenvolva o futebol também. Então, assim, eu vejo que a pessoa já pega uma oportunidade para falar mal da SAF. sim. Cata esse ponto para falar, é o reizinho, é o doninho do time. É o dono do time, mas, pô, e com relação ao Flamengo, que tem ali o presidente que tá querendo mostrar poder e tal, aquela coisa toda. Mas o meu troca a cada 4 anos. Não troca, querido. Não troca. O Corinthians tenta trocar lá e não troca. Se tá tudo corrompido ali, ó, dentro do pessoal que vota, acabou. Você acha que o torcedor do Flamengo escolhe o presidente? Não escolhe. Não escolhe, entendeu? Sim, Então, eu vejo hoje que, assim, essa história do Caio Jorge, eu entendo que o Cruzeiro está fazendo o que tem que fazer como estratégia, como gestão, tá? E como um empresário faria, tá? Sobre um produto, sobre aquisição de um produto da sua empresa por outra empresa, um concorrente. E quanto ao Flamengo, eu vejo que ainda resta ali aquela questão do associativo, né? Do bater no peito e falar, eu sou o cara, eu mando aqui. Porque o pessoal gosta de falar que a SAF tem dono, mas o dono lá da SAF, ele não fica falando, eu mando aqui. Agora, o presidente ali eleito, né? Eleito, ele não, ele gosta de mostrar que ele tem o poder, ele tem a caneta, o reizinho na mão, ali, reizinho na barriga e a caneta na mão. Então, mas deixa eu fazer um comparativo, já que você gostou do ovo da galinha, vou vamos lá, não comparar sei se você vai conseguir, hein, Danilo? Às vezes é bom a gente manter em cima, igual o Romero. O Romero foi campeão, falou, vou embora, entendeu? então Vamos lá, Danilo, não me decepciona no final do programa, hein? vou colocar o Caio Jorge e o Gabigol como executivos de expansão do supermercado. Toda, os dois ali são responsáveis por fazer aquela loja que vai inaugurar dar certo. O Certo, Caio vamos lá. Jorge, toda loja que ele inaugurou ao longo de 2025, bombou, né? Superou as expectativas do Pedrinho. Aí o concorrente está querendo vir levar o Caio Jorge. O que que ele faz? Não, a multa lá em cima. Aí o Gabigol, toda loja que ele inaugurou, deu prejuízo. Aí que ele falou: não, concorrente, pode levar, eu ainda pago metade do salário. Vai lá que ele vai afundar a sua lojinha, né, Danilo? Acho que você está ficando bom nisso aí. Vou começar a pedir Ah, essas analogias suas aí em todo o programa agora, hein? tá certo. Não, tá mandando bem, Danilo. Mas essa aí foi só para a gente encerrar de hoje aí, que
A primeira só do ano, né? A gente tem mais do que 50 e poucas aí até fechar 2026. Amém, amém. Que venha cada vez com mais novidade, que a gente possa trazer aí um conteúdo legal para o pessoal. E é aquilo, galera. Acompanhe a gente aí, ajude a divulgar, né? Compartilhar o nosso canal. A gente está aqui para fazer aí um trabalho honesto, trazendo aí as informações, na verdade, principalmente com essa visão, né, Danilo? Não superficial, não uma visão para tentar chamar atenção nem nada, mas para conscientizar, esclarecer e explicar para você realmente as coisas como elas são. Isso aí, com certeza. A gente está doido aí para ver a bola rolar, né? Porque a gente também gosta de comentar a rodada, então estamos na expectativa aí de começarem os campeonatos. Ainda em janeiro a gente terá aí essa parte e também traremos, né, Fernando, convidados aí especiais para discutir esses assuntos relacionados ao futebol, de gestão, de marketing, de várias áreas relacionadas também, para contribuir com esses debates que sempre enriquecem e trazem aprendizado para a gente também, principalmente para a nossa audiência, que é o que a gente trabalha para fazer. Então, pessoal, sigam aí, né, as redes da SUSAP, se inscrevam no canal aqui do YouTube, compartilhem esse vídeo, né, e a gente está aí sempre pronto, né, para poder trazer o que há de melhor aí de informação para vocês. Fernando, um Então, grande abraço aí para você, um excelente 2026 para você, para toda a nossa audiência. Mais uma vez, parabéns aí, João, pelo aniversário, muita saúde, muitas felicidades e esteja conosco aqui na semana que vem. Forte abraço, Fernando. um abraço, Danilo, para você, para toda a nossa audiência. Parabéns, João. Segunda que vem está aqui conosco. É isso aí. Valeu, pessoal.